Olá pessoal, continuar aqui com o nosso bate-papo, certo? Então vamos lá. Será que nossa alimentação tem a ver com a nossa cultura, como foi colocado no vídeo anterior? O que vocês acham? Importante que vocês entendam que existe sim uma influência, nos nossos hábitos alimentares devido aí a questão que envolve aí o conceito de histórico, do processo de migração então de vários povos que vieram de outros países, de outros locais e que constituíram então aí a população brasileira, e isso refletiu direto em nossos costumes, na nossa cultura, principalmente aí entre elas a cultura dos hábitos alimentares. Beleza? Vamos dar continuidade. Observe que nessas imagens nós temos alguns pratos, de alguns pratos de algumas regiões. O baião de dois, o arroz doce, o arroz carreteiro, o arroz com pequi. Independente de qual seja a região, seja a região Nordeste, a Sudeste, a Sul e a Centro-Oeste, nós temos o que em comum no preparo desses pratos? Nós temos aqui em comum o arroz. O arroz, portanto, é o ingrediente fundamental para a preparação desses pratos. Isso significa que o arroz ele é considerado para os brasileiros uma fonte de nutriente importantíssima para a nossa saúde. Tanto é que nós temos hábito de consumir o arroz a ponto dele fazer parte do principal alimento que nós consumimos no nosso dia a dia. Porém, nós temos que pensar da seguinte maneira: se eu comer somente o arroz, eu vou ter nutrientes suficientes para o meu organismo? Nananina não. Por quê? Porque o arroz sozinho ele contém alguns nutrientes importantes, mas nós precisamos de diferentes tipos de nutrientes que nós vamos conhecer daqui a pouquinho. E o arroz também não pode ser consumido em excesso. Por quê? Porque ele é um carboidrato. E os carboidratos são alimentos chamados de energéticos. O que é um alimento energético? É aquele que vai proporcionar para o meu organismo produção de energia. E essa energia, ela é fundamental para que eu possa manter o meu organismo funcionando. Porém, se eu ingerir muito carboidrato, eu vou ter, consequentemente, muita energia produzida. Só que eu não gasto toda essa energia que o meu organismo produz. Se eu não gastar ela toda, ela pode ser acumulada. E quando ela é acumulada, nós desenvolvemos aí um processo negativo que é o ganho de peso, certo? Nós engordamos com excesso de energia do organismo produzido pela alimentação rica em carboidratos, ok? Não sei se eu consegui ser claro o ponto que vocês entenderam, mas qualquer dúvida anote, beleza? Olha só. Esses nutrientes, eles são classificados em 3 grupos distintos, ou seja, diferentes. Nós temos alimentos que nos disponibilizam nutrientes construtores, outros alimentos, eles são disponibilizados de nutrição para
regulação do nosso organismo, e outros são os nutrientes considerados energéticos para o nosso organismo. Então, os nutrientes podem ser construtores, reguladores ou energéticos. Construtores, a própria palavra já diz, vai participar da construção do corpo, construindo os músculos, construindo os ossos, construindo os tecidos, como a pele e etc. Os reguladores, o próprio nome já diz, regulam. É eles que vão regular a funcionabilidade, como que o nosso organismo vai funcionar. Então, os reguladores é eles que vão proporcionar um equilíbrio das funções que o nosso organismo realiza, ok? E os energéticos são aqueles que vão fornecer energia para o nosso corpo. Portanto, o professor citou que no caso do arroz é um carboidrato, ele é um energético, mas somente os carboidratos são energéticos? Não, existem outros alimentos que também são energéticos. Veja só a seguir. Observe então aqui nesse local que o professor adicionou um gráfico contendo alguns alimentos, e eu vou pegar aqui primeiro os energéticos. Eu disse que o arroz é um alimento energético, ele é um carboidrato. Porém, nos grupos dos energéticos, nós também temos os óleos, assim também como temos as gorduras de origem animal e os óleos de origem vegetal, óleo de soja, banha do porco é de origem animal, óleo de soja de origem vegetal. Esses também são energéticos e são bem mais energéticos do que os carboidratos. Os carboidratos, nós temos aqui os grãos, no caso o milho é um grão. Também nós temos aqui o macarrão, que é feito do trigo, o trigo é um grão. Nós temos a batata, nós temos o arroz, como já foi comentado, e do trigo também nós fabricamos o pão. Então nós temos aí carboidratos que são energéticos. Então nós temos carboidratos energéticos, mas também temos os óleos que são energéticos. Ambos são energéticos. Lembrando, o óleo é 3 vezes mais energético do que os carboidratos. Também os construtores, nós temos aqui o leite e os seus derivados. Os derivados do leite é o queijo, a manteiga e etc. Os ovos, as carnes, tanto de animais como boi, peixes. Então, elas são construtoras porque são ricas em proteínas e esses nutrientes auxiliam lá na construção do nosso organismo, como o professor citou. Beleza? Vocês entenderam certinho? E os reguladores? São aqueles que regulam a funcionalidade do organismo, como nós colocamos, porém, aonde eu encontro esses alimentos? Nas hortaliças, nas frutas em gerais, são ricas em vitaminas e em sais minerais. Lembrando também que dentro dessa situação, nós também citamos a água. A água é um alimento da qual ele atua no nosso organismo também participando da regulação das atividades que o nosso organismo promove. Então, ingerir água é fundamental para reidratar o nosso organismo e auxiliar também o nosso organismo a realizar as suas atividades, ok? Então, a água é um líquido fundamental para o nosso corpo, beleza? Portanto, pessoal,
A função dos carboidratos principal é aquilo que nós já comentamos, que é fornecer energia, não ficar aí desatento com a ingestão de carboidratos. Eles devem ser ingeridos sim, nós precisamos, mas de forma controlada, porque são fornecedores de energia, ok? As proteínas nós já vimos então que ela é fundamental na construção, ela vai participar, né, na construção da maioria das estruturas do corpo. Nós vimos que é a pele, os tendões, as membranas, os músculos, os órgãos e etc. Principal fonte, leites, derivados, a carne, o peixe, né, carne de peixe, o grão de soja também, vale lembrar que também é rico em proteína. E os lipídios também são energéticos, lembra que não é somente o carboidrato que é energético, lipídios são as gorduras, a gordura animal e a gordura vegetal. Por ser muito energético, a principal função é gerar energia, portanto não vamos aí exagerar no consumo de gorduras, tudo tem que ser em proporção que o organismo precisa, beleza? Continuando, nós temos as verduras, que são as hortaliças, nós temos as frutas. Esses alimentos, as vagens, nós podemos comer à vontade, porque são ricos em água, rico em sais minerais, rico em vitaminas e rico em fibras. Opa, rico em quê? Em fibras. E o que é fibras? São substâncias contidas principalmente nas hortaliças, nas frutas, que vai auxiliar a digestão dos alimentos. Quem come muita fibra não tem problema na digestão e não tem problema para poder funcionar o seu intestino. O seu intestino funciona direitinho. Você vai ter facilidade para fazer cocô, você tem facilidade para realizar a digestão, você não vai ter o estômago, a gente chama de constipado. O que é constipação intestinal? É quando você tem dificuldade para fazer cocô, as fezes ficam presas. Nesse caso não, você comendo alimentos ricos em fibras, funcionabilidade do intestino legalzinha e também legalzinho para você poder eliminar para fora do seu corpo os resíduos, né, da digestão, que são as fezes, beleza? Então, pessoal, fique ligado aí agora. Convido a vocês para irem até a página 8 do livrinho da Apostila de Ciências, observar bem o cartaz contido nessa página e responder aí os itens A, B, C e D. No final, os cachorros latiram aqui um pouquinho, peço desculpa, um abraço, fique com Deus, até a próxima.